Ei, gente, eu vim fazer um vídeo bem rápido, eu vou tentar, de crise de 29, que é tipo assim, bem simples, de verdade. E no final do vídeo eu vou fazer um resumão, assim, com causas, consequências, soluções. Então a gente vai começar seguindo o raciocínio do contexto, o que estava acontecendo, como que foi solucionado, depois a gente faz esse resumão aí pra gente ver se a gente entendeu e pra ficar mais fácil de lembrar pra prova, porque eu sou muito legal pra vocês, eu sei. Enfim, a gente tava no pós-Primeira Guerra Mundial. E, tipo, com a Primeira Guerra Mundial, ficou todo mundo quebrado. Todo mundo quebrado, Europa. Principalmente a parte da Europa chamada Alemanha, que teve ações extraterrestres com o Tratado de Versalhes, enfim. Eles estavam muito mal, perderam muitas vidas, perderam muito dinheiro com guerra, perderam terras, enfim. Guerra não é muito legal, assim, pra quem tá realmente sofrendo, sendo atacado e mandando seus soldados pro fronte. Então, eles não estavam muito bem, principalmente, sei lá, Inglaterra, que era muito industrializada, agora teve que frear um pouco isso para conseguir suprir as necessidades de guerra. Então, se antes a Inglaterra tinha várias indústrias, e lá nas indústrias da Inglaterra ela ia produzir roupa de frio para vender, agora ela estava produzindo uniforme para soldado. Então, não vai ter tanto crescimento econômico assim. A não ser quem é aquele que está participando da guerra mais do ponto de vista econômico e não está tanto assim envolvido com relação a perdas humanas ou até mesmo perda territorial, em combate mesmo. Que no caso quem é? Isso mesmo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, com a Europa totalmente quebrada, os Estados Unidos conseguiu crescer muito a economia e se industrializar, tipo, ele potencializou muito a industrialização que estava acontecendo no território dele. Então, ele vai virar uma potência mundial. É nessa época aí que os Estados Unidos vai começar a engatinhar para o que ele é hoje em dia. Com isso, a gente já tá na fase de quê? De capitalismo financeiro. A gente tem um vídeo de capitalismo no canal também, porque eu tô incrível. Enfim, nessa fase de capitalismo financeiro, a gente começa o imperialismo. Inclusive, a gente sabe que as causas da Primeira Guerra Mundial são muito em vista do imperialismo dos países. E aí, se a gente tá pensando no imperialismo, em fazer multinacionais, em dominar o mundo todo, os Estados Unidos é uma potência capital financeira, então ela está tendo uma potência internacional, vamos dizer assim, por causa desse contexto do capitalismo financeiro. E com essa questão do capitalismo financeiro, além da internacionalidade da economia, a gente tem também o ponto de vista mais bancário, de bolsa de valores, de empréstimo muito maior. Então ele vai começar a fornecer empréstimo muito grande para os países, principalmente países europeus. Para quê? Para recuperar a Europa. Então os Estados Unidos saiu da guerra muito forte, vai ajudar todo mundo com isso, só que ele ajudando todo mundo com isso, uma hora essas pessoas vão ficar bem. Então, ele tá muito bem, ele tá bem pela ajuda que ele tá dando, porque ele tá emprestando dinheiro, mas ele tá recebendo lucro de volta. Só que uma hora eles se recuperam, e aí, além de ele não ter que emprestar tanto dinheiro, não ganhar tanto nessa transação comercial, além disso, a Europa tá se recuperando e tá virando uma concorrência. Então, antes, tudo que ele tava vendendo, ele não tinha muita concorrência e ele tava vendendo pra Europa. Agora a Europa tá começando a produzir, então pode concorrer com ele, e além disso vai parar de comprar dele. Então, os Estados Unidos vai começar a quebrar. É isso que vai ser a crise de 29, esse contexto aí. Como que vai acontecer essa quebra em específico? Bom, a gente tá tendo superprodução. Por quê? Porque ele tava produzindo muito para suprir as demandas dele, mas da Europa que tava quebrada ele tava conseguindo exportar para lá. Só que ao mesmo tempo a gente vai ter subconsumo. Por quê? Antes a gente tinha para essa produção, então eu produzia 20 canetas para 20 pessoas. Agora eu continuo produzindo 20 canetas, só que só para 10 pessoas, que as outras 10 estão produzindo as próprias canetas. Então, a superprodução a gente pode chamar de Belle Époque americana. Essa Belle Époque não é a mesma coisa da Belle Époque europeia, porque a Belle Époque é um conceito histórico, ou seja, ela precisa de ter relação com lugar e tempo. Mas é pra gente entender o que estava acontecendo, qual que é o sentimento dessas pessoas em relação ao que estava acontecendo, vida próspera, etc. E aí é nessa época que acontece o American Way of Life. Venha viver nos Estados Unidos é lindo, nós temos a melhor qualidade de vida, esse tipo de coisa. Só que, em contrapartida, a gente tem o subconsumo, por quê? O mercado interno está começando a se saturar. Nessa época, o capitalismo ele ainda está se desenvolvendo. Então, essa questão de obsolescência planejada, por exemplo, não é tão consolidada assim quanto vai ser depois. Então, essa questão de eu faço uma geladeira e provavelmente essa geladeira vai durar por muito tempo, porque é uma qualidade de produto, etc. Que atualmente a gente não tem tanto mais. A cultura do consumo já se instaurou depois de algumas crises que o capitalismo passou. A gente aprendeu quais são os nossos defeitos. Enfim,
o mercado interno mesmo já estava saturado, já tinha consumido tudo que tinha que consumir, enquanto o mercado externo já estava começando a ficar mais independente com a recuperação econômica europeia. E além disso, a gente está tendo uma concentração de renda muito grande por causa da questão da mais-valia do desenvolvimento do capitalismo. Então, assim, crise de 29 é uma história, é uma coisa de história, mas a gente tem que entender muito de geografia, da questão do capitalismo, até filosofia, se você quiser. Eu quero. Enfim, que a questão do capitalismo, ele vai gerar desigualdades, é intrínseco a esse sistema econômico, uma vez que, para conseguir lucros, eu vou pagar tanto menos que eu puder para o meu funcionário, então a gente vai ter uma concentração de renda muito maior pelo desenvolvimento desse sistema econômico. Enfim, acontecendo isso tudo, a gente estando produzindo muito e começando a parar de vender tanto, o Estado vai ficar quietinho na dele. Mas como assim? Por quê, né, querido? Porque a gente tem ainda essa ideia do liberalismo econômico. A gente sabe que o capitalismo vai passar por várias quedas em toda a sua história, muitas delas principalmente porque a gente vai aprender com as teorias que a gente criou que estão dando errado. O liberalismo, por exemplo, era o que estava vigente e aí com essa crise a gente vai trocar o nosso meio de pensar assim. Ok, o Estado não intervinha, a gente estava produzindo muito e a gente estava consumindo pouco. Além disso, a gente estava na fase do capitalismo financeiro, então uma coisa que estava em alta, era a bolsa de valores e comprar ações em empresas, etc. E aí, a bolsa assim, você compra uma coisa que não existe e aí você só consegue dinheiro quando você vender ela de novo. E quando você vender ela, é assim que você ganha dinheiro, mas esse negócio que não existe, tipo assim, é uma ação de uma empresa. Mas, por exemplo, se eu compro uma caneca, eu comprei a caneca. E aí ela vale R$5. E aí, se eu vendo a minha caneca, eu vendo por R$10. Mas, tipo assim, no meio tempo, eu tenho essa caneca. Agora, se você compra uma ação de uma empresa, você tem a ação, mas essa ação não vale nada. Você não pode beber leite na ação, entendeu? Você pode fazer isso na caneca. Enfim, o que tá acontecendo é que, tipo, você tem um negócio que ele só existe baseado no seu poder de compra e venda. E o poder de compra e venda é regulado pelo povo lá da Bolsa de Valores. Então, se ele fala, vale R$10, aí você fala, tá valendo a pena, vou vender. Vou vender o quê? Um pedaço de nada que talvez comece a valer 15, talvez comece a valer 10, talvez comece a valer 2. Depende do que a pessoa que trabalha lá fala. Enfim, sei que não é essa a definição de bolsa de valores ou de ações, mas é assim que eu entendo porque eu acho estranho. Então tá. Com isso, a gente tá tendo uma especulação bolsista muito grande. Então, a gente tá falando que as bolsas estão falando muito alto, as empresas estão incríveis, comprem ações de bolsas, a gente tá muito bem nessa economia, tá perfeita. Só que um dia o povo começa a perceber que não tá assim, não. E aí tá todo mundo falindo, tá todo mundo com essa questão da crise que não impacta só um país, mas impacta vidas individuais, né, principalmente. E aí esse povo começa todo mundo a querer vender, ninguém querer comprar. Isso é o chamado crash na Bolsa de Valores, que vai acontecer na quinta-feira negra, na Bolsa de Nova York. Vai, tipo, ter mais gente querendo vender do que comprar, então um pedaço de nada não vai valer nada, e aí o povo vai falar... Enfim, é isso. Os bancos também vão falir, porque eles tinham empréstimo que as pessoas não vão conseguir pagar. Vai ser isso que vai acontecer a crise de 1929. Todo mundo quebrado, todo mundo falido, como que a gente vai superar isso? Se a gente sabe que antes o problema na situação toda era do liberalismo econômico, então agora a gente vai ter que vir com um novo jeito de agir. Só um parênteses. Se o liberalismo econômico tá começando a cair e tá deixando muita gente endividada e deu errado, a gente vai começar a perder a fé nesse sistema econômico. Nos Estados Unidos, a gente vai ter o New Deal, que vai funcionar bastante para superar essa crise. Mas em alguns países, tipo a Alemanha e a Itália, não. E o Estado vai continuar não intervindo e o povo vai ficar mais pobre do que já estava. E a gente vai perder uma fé tão grande nesse sistema que a gente vai tentar trazer novos sistemas. Porque o New Deal, ele é dentro do capitalismo uma alternativa ao liberalismo. Eles vão procurar alternativas ao próprio capitalismo. E aí que a gente vai vir com a ascensão de regimes de extrema direita, que são baseados principalmente na intervenção estatal. E se o liberalismo falava sobre a não intervenção estatal, o regime de extrema direita é um Estado que intervém em tudo na vida, Estado corporativista. Então dá pra relacionar com o vídeo de naves de fascismo que eu acho que virá. Enfim, New Deal do Roosevelt, que ele vai implantar em 32. Ele vai se inspirar na teoria do keynesianismo, que é o Keynes, ele vai falar que o Estado liberal tá dando ruim, vamos colocar o Estado intervindo mais. Ele vai criar, então, o Welfare State, que é o Estado de Bem-Estar Social. Esse Estado ele vai garantir proteção social e ele vai garantir tudo que o trabalhador precisa, né? Não só o trabalhador, mas
o indivíduo, o cidadão lá dos Estados Unidos. Então ele vai fazer com que ele vai colocar em destaque uma política chamada política anticíclica. Essa política anticíclica é de quebrar o ciclo econômico que está acontecendo. Então o Estado vai interferir de modo a minimizar os efeitos da crise. Então nisso o Estado vai ser um paizão que vai falar, você tá sem dinheiro? Vem cá que eu te dou. Obviamente essa política, esse keynesianismo, inclusive depois vai parar de existir, porque deixa o Estado muito endividado. A gente está estudando isso em geografia, então façam conexões. Quais são políticas que o Estado pode fazer para garantir a proteção social? Ele pode, por exemplo, estimular obras públicas, que aí ele vai gerar empregos. Ele pode desvalorizar o dólar para ficar mais barato os produtos dele, aumentar a exportação e aí acabar com aquele rolê todo de superprodução, subconsumo, que é um ciclo que ele está tentando quebrar. A criação da Previdência Social, a jornada de 8 horas de trabalho. Por quê? Porque se antes eu tinha um trabalhador que trabalhava 20 horas, eu ia deixar ele trabalhando lá. Agora, se eu tenho que trabalhar se o meu trabalhador só pode trabalhar por 8 horas, eu vou contratar 2 para fazer o trabalho que um fazia. Então, eu vou gerar mais empregos. O New Deal realmente ajudou muito a amenizar o quadro, principalmente nos Estados Unidos. A gente vê, por exemplo, aquela imagem linda de um cartaz do American Way of Life, There's no way like the American Way, e aí uma galera na fila pro sopão, é exatamente isso. É tipo, o Estado dando bolsa comida, o Estado intervindo na economia em situações de crise, né, que, tipo, o coronavírus, assim, talvez seja uma boa hora pro Estado intervir. Enfim, ajudou a amenizar o quadro muito bem, mas essa situação só realmente foi superada com a Segunda Guerra Mundial. Tanto que a gente viu que na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estava muito bem, aí foi caindo, na Segunda Guerra Mundial ficou mais forte ainda. Yay! Enfim, agora já que eu falei que tá ficando grande, as palavras-chave, assim, só pra você ter uma ideia, essa matéria é bem simples mesmo. As causas: superprodução, subconsumo, liberalismo e especulação bolsista. As 4 causas. As consequências: crash na Bolsa de Nova York, crise bancária, Grande Depressão, que eu não falei com essas palavras, mas Grande Depressão é a grande crise social, desemprego, enfim, essa é a Grande Depressão. Que tem a crise bancária, que é mais do lado econômico, e a parte da sociedade mesmo, que é a parte da Grande Depressão, e a crise social. Soluções: New Deal, Welfare State, Keynesianismo e a Segunda Guerra Mundial é uma solução, e um asterisco, assim, nas consequências, que é o nazifascismo, é uma delas. E aí, o nazifascismo, eu acho que vamos fazer um vídeo agora. É isso, galera. Um beijão.